Vamos agora para mais uma palestra complementar do nosso curso de psicoteologia. Palestra esta que tem por título Analfabetismo afetivo emocional, também chamado de alexitimia, quando as emoções dominam a razão, ou muitas vezes é o extremo oposto, quando só há razão e não há emoção nenhuma. O sábio Aristóteles, filósofo grego, dizia: considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. Por outro lado, o sábio rei Salomão diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28, na nova versão internacional, NVI. A palavra lexitimia vem do grego. A quer dizer não, ausência. Lexis quer dizer ação ou maneira de falar, elocução, palavra, expressão. Ethemos quer dizer emoção ou sentimento, vontade, desejo. Então, literalmente, a lexitimia é a falta de palavras adequadas para expressar emoções. Mas na prática, essa palavra tem um sentido muito mais amplo. Não é apenas a falta de palavras adequadas para expressar emoções, mas a dificuldade ou ausência de expressão de sentimentos e emoções. É interessante observar que a pessoa que tem alexitimia, essa pessoa tem emoções, mas não identifica suas emoções. Porém, apresenta várias reações psicossomáticas a essas emoções, como, por exemplo, dores de cabeça, dores no corpo, taquicardia, indisposição gastrointestinal, neurastenia ou fadiga generalizada. Em outras palavras, a pessoa não identifica a emoção, mas a pessoa não está isenta de sofrer os efeitos psicossomáticos desta emoção. Geralmente, essa pessoa também apresenta baixa capacidade de imaginação, de fantasia e mesmo sonhos. Não que ela não sonhe, mas é uma pessoa que sonha muito pouco durante a noite. E também a pessoa que tem alexitimia tem alguns comportamentos bem característicos. São pessoas bem fechadas, frias e indiferentes socialmente. Tem pouco ou nenhum amigo. São muito racionais e frios emocionalmente. Muitas vezes só existe razão, não existe nada de emoção na vida de tais pessoas. É interessante observar que 1 em cada 7 pessoas, ou seja, de 14 a 15% da população, apresenta algum grau de alexitimia, desde a forma mais branda até o total analfabetismo emocional. Isso, a alexitimia na sua forma mais severa. E é curioso observar também que a alexitimia é mais comum em homens do que em mulheres. Existem basicamente dois tipos de alexitimia. A chamada alexitimia do Estado, ela tem uma causa bem específica e geralmente é de curta duração ou de duração temporária, ou seja, a pessoa passa por uma deprivação emocional, normalmente em decorrência de um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, causado por algum evento significativo. Pode esse evento, esse transtorno pós-traumático, desencadear uma alexitimia de estado nessa pessoa, aonde a pessoa fica algum tempo sem conseguir manifestar exatamente as suas emoções. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico muito grave e essa pessoa passou por um período muito grande de dificuldade de expressar as emoções que sentia. Um dia, posteriormente, indo numa estrada, essa pessoa viu um acidente que nada teve a ver com ela, mas só de ver aquele acidente, a pessoa também passou a ter um tipo de comportamento bem alexitímico. Então, nós estamos falando de uma alexitimia de estado. Em geral, ela tem uma causa específica,
tem uma duração temporária, embora possa apresentar recidivas. Temos também a alexitimia de traço. Traço aqui em sentido psicológico quer dizer características de personalidade. Então é a alexitimia característica da própria personalidade do indivíduo. Esse tipo de alexitimia não tem uma causa específica e ela é permanente. Geralmente, esse tipo de alexitimia é inato ou causado por algum evento desencadeador na primeira ou segunda infância, como, por exemplo, abuso ou negligência de uma pessoa cuidadora com relação a uma criança que mais tarde vai manifestar alexitimia em sua vida. Além de traumas e desenvolvimento infantil, outras causas para a alexitimia são enfermidades físicas diversas, como câncer, hipertensão e doenças psicossomáticas diversas, transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade sociopática, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade impulsiva, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade psicoinfantil, etc. Também vícios, como alcoolismo e uso abusivo de drogas. E ainda temos que acrescentar desordens alimentares, como anorexia, a pessoa não sente fome, bulimia, hiperfagia, ortorexia, vigorexia, síndrome de Pica, também conhecida como alotriofagia ou aliotriogeusia. Temos também o TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo por alimentos, etc. Enfim, entender a alexitimia é complexo, porque quando nós falamos em alexitimia, são tantas as causas e muitas vezes nós nem mesmo identificamos uma causa aparente. Vamos falar algo agora sobre analfabetismo emocional. Esse termo foi criado pelo terapeuta americano Claude Michel Steiner. Para ele, analfabetismo emocional designa a falta de domínio próprio ou falta de temperança. O termo temperança aqui é usado para designar humores ou afetos de modo geral. O analfabeto emocional não tem domínio. As emoções que você não controla, controlam você. Em outras palavras, a pessoa é controlada pelas suas emoções. Ao se tornar refém de suas emoções, o analfabeto emocional não tem limite em suas ações e reações e age por impulso e sem controle. Age realmente de uma maneira muitas vezes intempestiva. Para Steiner, o analfabetismo emocional também indica a incapacidade de entender e aceitar as emoções dos outros. O analfabeto emocional é uma pessoa sem empatia, não consegue se colocar no lugar de ninguém. É interessante observar que esse termo ele criou baseado no próprio analfabetismo de uma criança. Assim como uma criança pequena não é alfabetizada, o analfabeto emocional é uma pessoa que nunca teve suas emoções controladas e disciplinadas, principalmente na sua segunda infância, que é no período que vai de 2 anos e meio a 6 anos e meio. Nessa fase de vida é que a pessoa ou as pessoas que têm alexitimia, analfabetismo emocional, começam a ter um comportamento bem característico neste sentido. Vamos ver algumas características do analfabetismo emocional. A pessoa não é capaz de identificar as emoções ou sentimentos que sente, sendo dominada pelo medo e pessimismo, ou pela ira e ressentimento, ou pela tristeza e angústia, ou pelo vitimismo e culpa. Ou seja, suas emoções mais primitivas são totalmente desorganizadas. A pessoa apresenta uma forte incapacidade ou capacidade limitada para entender as razões por trás de certas emoções. Tem as emoções, mas não sabe por que tem e não consegue de fato entender ou explicar as emoções que vem de fato a sentir.
São pessoas, em geral, extremamente apegadas ao passado. Quando não se sente vítima, então se sente culpada em relação ao seu passado. Também reage impulsivamente quando se sente vítima ou agredida, sempre se sente vítima, injustiçada e, o que é pior, com direitos egocêntricas, achando que deve ser tratada de uma maneira melhor do que as outras pessoas. E essas pessoas apresentam um exagerado e desproporcional comportamento com tudo aquilo que afeta. Algumas vezes têm explosões violentas, embora nem sempre essas explosões possam estar presentes. Mas a pessoa, de modo geral, tem um comportamento exagerado e desproporcional em tudo. Toma decisões apenas pelas emoções, sem considerar as possíveis consequências imediatas ou futuras de suas ações. Não mede suas palavras e arranja problemas nos relacionamentos com os outros, comete aquilo que nós chamamos de verdadeiro sincericídio social. Ou seja, ao falar as coisas, não mede as suas palavras e acaba arranjando um monte de confusão no meio social onde vive. Também não leva em consideração as emoções das outras pessoas e não consegue ser empático e nem simpático com ninguém. O curioso é se esse tipo de pessoa nunca aceita um não como resposta, também tem falta de habilidade social e de assertividade no trato com as outras pessoas, tem alta sensibilidade para imagens, sons ou toque físico. Qualquer coisa pode, de fato, alertar o seu comportamento. E diante das adversidades e frustrações, o analfabeto emocional não consegue simplesmente virar a página e seguir em frente. E fica se remoendo em cima de um problema muitas vezes tão secundário e tão desnecessário que não justificaria o seu comportamento se ele fosse uma pessoa normal. Temos que levar em consideração que o analfabetismo emocional ele apresenta custos, ou seja, ele tem efeitos tanto na vida da própria pessoa como na vida em sociedade. Como nós falamos, o custo para a própria pessoa. Essa pessoa, em geral, tem pensamento polarizado, ou seja, pensamento fixo em alguma coisa e não consegue desvirtuar ou distrair esse pensamento. Em geral, apresenta um alto narcisismo e egocentrismo, se achando o centro do mundo. Tem uma necessidade obsessiva de ter razão, não aceita, em hipótese alguma, perder uma argumentação ou perder uma discussão. Apresenta repressão ou descontrole emocional, não consegue realmente ter controle das suas emoções. Pode ter comportamento de risco, um comportamento autolesivo extremamente sério e são pessoas com altos potenciais a transtornos mentais ou psicopatologias diversas. Mas também temos que considerar que há o custo para a sociedade. A pessoa que tem analfabetismo emocional apresenta dificuldades nos relacionamentos os mais diversos. Então, são pessoas com falta de empatia, falta de simpatia, total falta de habilidade social, apresentam um comportamento geralmente agressivo e despótico, ou seja, uma alta tendência à tirania. São pessoas que têm muitos preconceitos, xenofobia, apresentam um comportamento bem racista e bem sexista, em geral, humilhando e menosprezando as pessoas do sexo feminino e principalmente as pessoas que têm algum tipo de anormalidade sexual.